Alô você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre propriedades de potências. Eu espero que vocês gostem, então já assina a lista de presença dessa aula dando seu like aí pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. A primeira propriedade de potenciação que nós vamos ver hoje é a seguinte: A elevado a m, entre parênteses, e isso está elevado a n. O que essa propriedade quer dizer? Quer dizer que isso é a mesma coisa que o A elevado a n vezes o n. Ou seja, quando você tem uma potência elevada a dois expoentes, basta que você repita esta potência e multiplique estes dois expoentes. Professora, me dá um exemplo? Dou sim, vou chamar de exemplo 1.1 o seguinte caso. O que é 2 elevado ao cubo elevado à quarta? Usando esta propriedade, isso é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 4, ou seja, isso é a mesma coisa que 2 elevado à 12ª potência. Vamos ver mais um exemplo. Neste caso, nós temos o x ao quadrado elevado ao cubo. Observem que a base ela não é um número, ela é uma variável, mas não tem problema, a propriedade ela se aplica da mesma forma. O que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que x elevado ao quadrado vezes o 3. Bacana, né? Vamos ver a segunda propriedade. Nesta segunda propriedade, nós temos A vezes B elevado a n, ou seja, potência de base A, potência de base B elevados ao expoente n. Então, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a n vezes o B elevado a n, ou seja, a gente coloca as duas potências e eleva ao mesmo expoente. Vamos ver um exemplo. Neste exemplo aqui, eu vou multiplicar o 3 vezes o 2 e vou elevar à quinta potência. Então, olha só, não interessa se as duas bases são diferentes. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado à quinta vezes 2 elevado à quinta. Então, a gente repete a base e repete o expoente para ambas as bases. Vamos ver um outro exemplo. Neste caso, eu vou colocar uma base numérica e uma base variável. E vou elevar os dois ao quadrado. Para quem já estudou polinômios, já sabe que 3x é um polinômio de grau 1. Então, aqui, usando a propriedade de potenciação, o que a gente tem? A gente pega o 3 e eleva ao quadrado e multiplica pelo x e eleva ao quadrado. Observe que o expoente aqui, o quadrado, ele é o mesmo expoente para as duas bases. Então, só para ficar bonitinho aqui, 3 ao quadrado é o 9 vezes o x ao quadrado. Bacana, né? Vamos ver mais uma propriedade. Nesta terceira propriedade, nós vamos ver como é que se faz para dividir A sobre B elevado à potência n. Isso é a mesma coisa que A elevado a n dividido por B elevado a n. Vamos ver um exemplo. No exemplo 3.1, nós vamos dividir o 3 pelo 2 e nós vamos elevar ao quadrado. Isso significa que usando esta propriedade, olha só, eu vou elevar o 3 ao quadrado e vou dividir por 2 também elevado ao quadrado. Lá em cima, no numerador, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado no denominador dá 4. Mais um exemplo, 3.2. Neste exemplo 3.2, nós vamos colocar o x no numerador e o 2 no denominador, e vamos elevar ambos ao cubo. Usando a propriedade, então, de potenciação, isso aqui é a mesma coisa que x ao cubo dividido por 2 ao cubo. Observe que a gente colocou aqui o expoente tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, isso é a mesma coisa que x ao cubo, 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Bacana? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre potenciação. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dúvida, não se esquece, hein? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, é muito importante para o canal. Deixa seu like aí nesse vídeo. Até a próxima aula e um abração.